A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Bom, estamos aqui na parte número 2 deste vídeo, a qual eu pensei, eu não ia dividir, mas ele ficou um pouquinho grande, aí eu estou dividindo ele, apesar de que eu vou tratar aqui neste momento somente da queda de Satanás agora, e eu peço a você que assista esse vídeo para complementar o primeiro, que senão você vai ficar sem entendimento, porque na verdade a conclusão do primeiro vídeo está justamente aqui nesse segundo. Se você não assistir este vídeo completo, você não vai entender o que eu falei lá no primeiro, para a gente fechar a revelação, para adentrarmos o segundo estudo, ok? Onde nós vamos falar da criação, na semana da criação, até a queda da humanidade através de Adão e Eva, ok? Então, você está no canal Fim desde o princípio. Eu sou o Altair. Te convido a dar um like se você gostar do vídeo, ok? E também compartilhar com os amigos aí, os irmãos dos grupos. Então vamos lá. Então nós estamos falando do plano estabelecido antes da fundação do mundo. Então, falamos muito bem sobre isso, sobre a corrupção e expulsão no céu. Então tratamos de alguns detalhes antes para chegarmos ao assunto propriamente dito. Ou seja, eu fiz uma recapitulação, uma preparação mostrando para os irmãos a questão da revelação da palavra, de ela não ser de particular interpretação, para mostrar que essa revelação não é nossa, ok? Essa revelação já está na palavra. Toda a profecia é inspirada por homens santos, ou seja, foi soprada nos ouvidos dos homens inspirados, homens de Deus, e ela está aqui toda compilada. Ela é a história da humanidade do começo ao final. Ou seja, igual eu falei no estudo, na parte de número 1. Você quer passear no tempo, você quer viajar no tempo, você lê as escrituras. Você está na época da criação, no início da criação, até o fim, até o julgamento, até o juízo da humanidade que está em Apocalipse. E o estabelecimento do reino, e logo após a eternidade. Glória a Deus. Então está tudo compilado em sua palavra. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas, conforme diz Amós 3,7. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá direto ao slide que a gente parou, onde a gente parou, ok? Então vamos para o slide número 4 e vamos já dando início justamente à questão da queda de Satanás. Então veja, corrupção e queda de Lúcifer. Vamos lá para Isaías 14. Vamos lá para Isaías 14, né? Deixa eu só colocar um cronômetrozinho aqui, que eu não liguei ele. Só um pouquinho, irmão. Deixa eu aqui. Pronto. Então vamos Isaías 14, 12, 15. Isaías 14, 12 a 15. Como caíste, então aqui ó, é uma profecia realizada para o rei de Babilônia. Então está falando a questão do rei de Babilônia. Então sempre nós vamos ver na palavra Deus usando então uns tipos, como por exemplo o rei de Babilônia, rei de Tiro, rei da Síria. Deus está usando então essa tipologia, mostrando através desses reis a figura de Satanás, Faraó também. Então você vê que você vai ver que não são reis humanos, homens, simplesmente Deus está trazendo a revelação paralela, está trazendo sim para o rei de Babilônia, está trazendo sim para o rei de Tiro, mas o foco aqui é justamente algo para o futuro. É algo que aconteceu no passado, mas é algo para o futuro. É o que eu falei, lembra? Passado, presente e futuro. É tremendo aqui. Então ele está falando para uma profecia, ele está falando da queda de Satanás no passado, está trazendo uma profecia para o rei de Babilônia e está mostrando o futuro que vai acontecer com Satanás, onde ele vai ser lançado no abismo. É tremendo. Deus é tremendo em sua palavra. Vamos lá para vocês verem. Como caíste do céu, a estrela da manhã. Então o rei da Babilônia não caiu do céu, né? Quem quiser ler todo o capítulo aqui, ó, vai ver que está trazendo uma profecia contra o rei de Babilônia. Ele está chamando então
o profeta a trazer essa profecia. Tá? Mas vamos lá. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, que corrompia as nações. Que nações? Está ligando terra e ligando céu. As nações, o céu, os anjos. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele desejava o trono. Ele queria, né, tomar o lugar de Deus. E contudo, levado serás ao inferno. Então aqui a profecia começa a ser lançada contra ele. Contudo, serás lançado ao inferno, o mais profundo do abismo. Então você veja que essa profecia ele trouxe, ela retratou a queda de Satanás, mostrou a soberba, a intenção dele, né, a corrupção dele, quando fala aqui no verso 12, que debilitava as nações, então ele corrompia, ele fazia o comércio dele, ele pregava ali, então Deus permitiu que Satanás pregasse ali no céu. Deus, na hora que criou Satanás, já sabia que ele ia se corromper, mas ele deixou, então ele iria então usar Satanás, deixar ele corromper ali aquela parte de anjos que resolveram dar ouvidos para ele, para que houvesse a separação no céu. Deus, quando criou os anjos, ele não criou robôs. Porque se ele quisesse que todo mundo obedecesse à força, ele teria criado então robôs, né? Ou então aquele que pecou morria na hora. Não, mas ele deixou então Satanás corromper ali os anjos. Tiveram um tempo, né? Ali você já vê a graça no céu. Olha tantas coisas que nós já vemos como sombras para nós. Houve pecado de rebelião, né, de cobiça. Então veja que houve a graça, porque Deus deixou e permitiu que aqueles que quisessem escolher entre Satanás, entre a pregação nova que estava trazendo ali e o próprio Deus, então ele deixou que escolhesse. A graça. E outra coisa, o livre-arbítrio. Deus deu a escolha a esses anjos. Deus deixou a pregação rolar ali para que os anjos escolhessem a quem servir, a quem eles iriam servir. Então houve então a graça e houve a questão do livre-arbítrio. Então nós vemos que anjo tem direito ao livre-arbítrio e anjo peca. Aí nós vamos ver o que aconteceu mais adiante, ok? Então vamos complementar isso aqui com Ezequiel 28, né? Ezequiel 28. Vamos complementar com Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28, do 12 a 19 só. Podia ler o capítulo todo, mas arrumei só do 12. Filho do homem, Ezequiel, né? Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, ó. Tá vendo? Que lá era Babilônia, aqui é contra o rei de Tiro. Mas será que é o rei de Tiro mesmo? Então lembre-se, servia para o rei de Tiro, mas o foco aqui, a intenção maior é Satanás. Preste atenção. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Então ele era alguém que conferia, alguém que controlava, alguém que coordenava alguma coisa. Ele era o detentor de fazer a medida, de controlar algo. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então veja que ele foi criado perfeito. Ele não foi criado mal. Presta atenção. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aqui nós temos que ver uma diferença. Esse Éden aqui é o Éden de Deus, é o Éden no céu, ok? Deus, então, na hora que ele cria o homem, ele funde céu e terra ali na criação. Nós vamos entender isso também mais no próximo estudo. Deus, quando ele funde o céu e terra com esse Éden que já existia no céu, Satanás, então, estava sendo responsável por algo. Ele era feridor da medida, ele estava no Éden, era a delícia de Deus. Mas Deus, na hora que cria o homem, ele faz e coloca um jardim no Éden e põe o homem para lavrar. Então esse Éden lá, que nós vamos ver na próxima aula, ele é um Éden
aonde Deus colocou um jardim para o homem lavrar. Então ali, aquele jardim colocado nesse Éden do céu, virou a ligação de céu e terra. É interessante. E esse Éden de Deus vai estar na Nova Jerusalém, quando ela descer. Porque a árvore da vida vai estar no meio da Jerusalém. Então esse Éden está na cidade que vai descer. Então veja, esse Éden, ele existe no céu, uma dimensão. Então veja, Satanás, ele estava nesse Éden de Deus, ok? Veja, estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, né? A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ou seja, então ele como se ele fosse um sacerdote de Deus, algo que tinha um posto maior sobre os anjos ali. Então ele tinha uma certa autoridade lá. Por isso que ele cobiçou o trono de Deus, porque ele estava próximo, então ele cobiçou. Ele queria ser maior, ele queria ser acima de todo mundo, inclusive do próprio Deus. Então veja isso. Então essas pedras nos remetem ao sacerdote terreno. Lembra das 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote? Então, está fazendo uma ligação de como se Satanás fosse um sacerdote de Deus, alguém de suma importância, de um cargo especial. E Deus ainda fala: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Então, foi preparado músicas, tambores e pífaros no dia da criação dele. É como se houvesse um cântico, uma festa enorme no dia da criação de Satanás. Tu eras um querubim ungido para proteger. Um querubim Messia, a palavra ungido é Messia, é como se ele fosse escolhido mesmo para poder proteger, para guardar, para comandar, né, esse jardim de Deus, né, para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andava. Né, no meio das pedras afogueadas aqui é como se fosse no jardim, no meio dos anjos ele andava. Perfeito era nos teus caminhos. Ó, não tinha problema com Satanás. Ele não tinha corrupção. Ele era perfeito, foi criado perfeito. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou. Então veja que houve corrupção. Satanás, então, devido à cobiça, ao interesse, ele então resolve pecar. Mas foi Deus que escolheu ele para se tornar Satanás? Não, a própria palavra diz que ele foi criado perfeito. Houve festa, ele tinha um cargo especial. Era alguém de confiança, vamos dizer assim, né? Do rei, do próprio Deus. Vamos lá. Na multiplicação do teu comércio, na pregação dele no meio dos anos, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Vou te fazer perecer. Ou seja, você pecou, vou te expulsar, vou te punir por isso, pelo que você fez. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então ele se elevou, ele se ensoberbeceu. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Exemplo, pela multidão das tuas iniquidades, ou seja, dos teus pecados, pela injustiça do teu comércio, porque tu foi injusto, pregou aos anjos, né? Corrompeu o céu, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então Deus não perdoou Satanás pelo que ele fez. Mas Deus deu a chance para ele, criou perfeito. Tudo estava tranquilo, ninguém pode pegar. É mais Deus que escolheu Satanás para pecar? Não. Deus não escolheu Satanás para pecar. Deus o expulsou do céu. Agora nós vamos ver Satanás sendo usado após a criação do homem. Aí Deus vai usar.
o próprio Satanás dentro do propósito, dentro do plano de redenção. Aí sim, Deus vai usar. Ok? Então veja que ele caiu do céu e não caiu sozinho. Né? Esse, pelo pecado de rebelião, pela escolha errada que ele fez, ele então ainda arrasta a terça parte na pregação, no comércio que ele fez, na palavra. A lábia foi boa, porque ele corrompeu quase a metade do céu. Então vamos lá, Apocalipse 12:4, só para a gente fazer essa ligação da terça parte. Apocalipse 12:4. 12:4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a em terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então aqui é uma profecia, a presente, passado e futuro. Não vou falar dela agora aqui, tá? Em Apocalipse 12 nós temos no canal, quando falamos das duas bestas, né? Da besta que se eleva da terra e da besta que se eleva do mar, e do próprio dragão vermelho. Então depois volte lá e olhe que nós vamos falar de novo disso, mas em uma oportunidade bem à frente, ok? Então não vou tratar neste momento, nessa profecia. Só quero mostrar e relatar aqui, a partir desse verso, que aqui nos mostra que a terça parte do céu foi corrompida, caiu juntamente com Satanás. Mas por quê? Ele arrastou a força? Não, porque elas quiseram, elas decidiram, elas aceitaram a pregação de Satanás e se corromperam. Então veja que já houve escolha no céu. No Jardim do Éden, nós vamos ter as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde a árvore da vida representa Cristo e a árvore do conhecimento do bem e do mal já representa Satanás. No céu, nós temos Deus representando como se fosse a árvore da vida, ok? E Satanás ali representando já a árvore do conhecimento do bem e do mal no céu. Então os anjos então escolheram. Terça parte escolheu então optar pela pregação de Satanás, e aonde Deus então derrubou, expulsou do céu. Veja, gente, foram expulsos anjos do céu. Se Deus fez isso com anjos, estava lá que ele criou um a um ali, né? Ele criou um a um ali, então foram expulsos do céu. Você imagina nós aqui na Terra, nós somos feitos menores do que o anjo, nós somos coroa sim da criação aqui na Terra. Somos o ponto central da criação. Mas nós somos menores do que os anjos. E Deus expulsou os anjos do céu. E nós vamos ver que não houve só uma rebelião. Não. Vamos lá, vamos prosseguir. Então vocês viram que houve a queda, a terça parte caiu. Mas teve uma segunda queda. Por quê? Deus então, ele não deixou o Satanás, hoje ele está manietado, ele está com o poder limitado na potestade do ar, ok? Hoje ele está manietado. Quando Jesus morreu, que ressuscitou, então ele saqueou, né? Ele adentrou este mundo. Ele manietou o valente. Né? Está lá em Mateus, nós não vamos ler hoje, não. Mas então o diabo hoje ele tem um poder limitado. A terça parte, né, que é a diabonete, ela age aqui, né, com os demônios aí nesse mundo. Né? Mas não tem ninguém preso dessa parte que caiu. Primeiro, eles estão limitados, o poder deles estão limitados. Deus, inclusive, usa eles dentro do propósito. Onde o maligno pode nos tocar sobre os filhos da desobediência. Então ele tem autoridade sobre os filhos da desobediência. Claro que mesmo assim, Deus limitando, ok? Porque a vida pertence a Deus, o sopro pertence a Deus. Mas Deus permite a ação deles sobre os filhos da desobediência. Mas houve uma segunda queda. E veja o que aconteceu com essa segunda queda. Segunda queda, Gênesis 6, 1, 8. Vamos lá. Gênesis 6, 1, 8. E aconteceu que, só observação, muitos aprenderam isso, inclusive eu também tinha aprendido dessa forma. Foi ensinado, meio que forçado para nós, a questão de que esses filhos de Deus que são relatados aqui agora, onde nós vamos ler, principalmente no verso 2, que são aqui descendentes de Sete. São os filhos de Deus descendentes de Sete, e as mulheres são descendentes de Caim.
Então vocês vão ver que vai ficar ponta solta, que não bate de forma nenhuma. Mas foi criado essa doutrina justamente para esconder algumas coisas, com relação a uma segunda queda, com relação a anjo não poder pecar, com relação a livre-arbítrio, por exemplo. Então, você vê que se você matar a questão de escolha no céu, a questão de escolha aqui entre esses anjos que caíram, você vai ver que você consegue abafar algumas doutrinas e criar outras. Mas nós aqui estamos hoje, como eu falei no início, para estudar a Bíblia. Então vamos com calma e paciência. Se você não acreditava no que nós vamos falar agora, preste atenção no texto, releia, leia. Se você não entendeu, faça pergunta, ok? Então vamos mostrar agora quem são esses filhos de Deus que está sendo relatado aqui em Gênesis. E a Bíblia explica a Bíblia, nós não ficamos só num versículo, nós passeamos na Bíblia. Vamos lá. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus. Então vamos descobrir já já quem são esses filhos de Deus. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram muito formosas, né? Os eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Aqui é uma revelação tremenda. Aqui fica parecendo, a gente entendia que o homem, a partir daqui, a partir da destruição, a partir do dilúvio, só viveria 120 anos. Mas não foi isso. A palavra aqui, no original, nos traz 120 ciclos. Aí nós vamos passar a entender esses ciclos quando nós estudarmos as festas, quando nós estudarmos Levítico, quando ali Levítico 23 começa a falar das festas e fala do jubileu. E ali quando fala do jubileu, nós vamos compreender que a cada 50 anos, que é um jubileu, multiplicado por 120 ciclos, nós obtemos 6.000 anos. Ou seja, 6.000 anos é o tempo de trabalho do homem nessa terra, nessa lavoura, nessa plantação, onde vai haver uma colheita no final dela, onde vai ser separado ali o trigo da uva, lá em Apocalipse, e em Mateus o joio do trigo, ok? Mas vamos prosseguir. Então veja que esses filhos de Deus, eles se corromperam, coadunaram, coabitaram com as mulheres. Quer ver? Vamos lá. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram aqui e manteram relações sexuais às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então veja, muitos falam, mas lá nos evangelhos falam que anjos não casam nem se dão em casamento. Espera aí, mas o contexto lá é outro. Anjos realmente não casam e se dão em casamentos quando estão no céu. Porque no céu ninguém entra pelo ventre. Nós entramos pelo novo nascimento. Lembra de quando Jesus estava ali em João capítulo 3, explicando para Nicodemos o que era nascer de novo? Nicodemos, com toda a inteligência, com toda a sabedoria, ainda questionou: como pode uma mulher, uma pessoa, entrar de novo no ventre para nascer de novo? E Jesus só voltou a chamar ele de, desculpe a palavra, seu besta. Não é assim. Tem que nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento. É você morrer para o mundo e nascer para Deus. Então veja, esse novo nascimento, ele não é pelo ventre. Então por isso que no céu não tem relação sexual. Porque no céu ninguém entra no reino do céu, lá no céu, pelo ventre. Ninguém entra pelo ventre. E sim pelo novo nascimento, através de Cristo Jesus. Então é isso que está falando. Então veja, mas os anjos eles estavam em carne, eles estavam em corpo, era uma carne diferente, era uma carne incorruptível, que eles ainda eram anjos, sim, mas estavam no formato humano. Nós vamos ver alguns versos daqui a pouco. Então veja, por isso que eles entraram, por isso que eles conseguiram manter relações sexuais. Anjos, quando eles estavam aqui, eles podiam comer. Lembra os anjos lá, quando visitaram Ló para destruir Sodoma e Gomorra? Ló fez um banquete, convidou eles para comer. Eles comeram. Por que eles comeram? Porque eles estavam com um corpo físico. A carne não era igual a nossa, mas eles estavam em corpo, uma carne incorruptível.
Então eles conseguiram aqui, nesse caso, manter relação com as mulheres e obtiveram filhos. Porque para sair para a dimensão espiritual, para vir para essa dimensão, ele se torna físico, se torna visível, ok? Vamos lá. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era um só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. O arrependimento de Deus não é o nosso. Deus aqui não se arrepende como nós, ok? Esse arrependimento não é o nosso. É como se Deus, então, viu a posição do homem. O homem tomou um posicionamento com relação a ele diferente. Ele, então, se arrepende, mas esse arrependimento não é como nós. Ele diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os ter feito ele. Então Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então todos nós sabemos, então, a escolha de Noé e sua família. Na verdade, a escolha foi de Noé. Ele era o único justo. A família foi porque Deus, por consequência, pegou a família, para que houvesse então a multiplicação da raça humana novamente. Ok? Por isso que depois que a arca pousou e houve todo um processo, o culto, até Noé plantar a vinha, e houve a corrupção de novo através de Cão, que viu a nudez do pai. Mas não vamos entrar, e a maldade prosseguiu dali de novo. Mas não vamos prosseguir agora nessa fala lá com relação a Cão, não. Vamos voltar aqui para falar dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Ok? Porque foi ensinado que esses aqui eram descendentes de Sete. Então vamos ver se é mesmo descendente de Sete? Vamos lá. E vocês veem por isso que Deus destruiu a terra. Porque houve uma mistura, houve um hibridismo. Então Satanás estava misturando, a questão dos anjos, quando se misturou com as mulheres, formaram gigantes. Deus então resolveu destruir a humanidade, porque estava vendo essa mistura. E lá na frente, depois que a humanidade prossegue, nós vemos Deus mandando destruir os cananeus, uma boa parte dos povos, entra, mata cachorro, gato, galinha, criança, velho. Deus queria destruir aquela semente do mal que aí veio a partir de Cão. Os descendentes de Cão começaram a adorar todas as espécies de deuses estranhos. Então, quando Deus mandava destruir, era porque ele não queria que a linhagem se misturasse. Ele queria que o povo dele fosse um povo separado, um povo santo, não se corrompesse com aquele povo. Mas vamos lá. Vamos lá. Jó 1,6, para mostrar quem são esses filhos de Deus. Jó 1,6, 7. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, então tinha os filhos de Deus que vinham diante do Senhor. Veio também Satanás entre eles. Veja que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então veja que Satanás ele não estava manietado, então ele tinha ainda esse acesso à terra e passeava nela. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção é: vindo os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio Satanás. Por que eles vieram apresentar? Não sei, eles estavam fazendo algo e vinham dar satisfação a Deus. E Satanás também veio. Então veja que os anjos são chamados de filhos de Deus. Vamos lá. 2:1. Jó 2:1. Também. Vindo outro dia. Quem conhece a história de Jó sabe o que está acontecendo aqui. Veio a primeira vez, Deus fala: visto meu servo Jó. Aí Satanás pede para tocar em Jó e vai todo o processo. Aqui já é uma segunda vez. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, tinha então apresentação de tempos em tempos. Tem uma organização, gente, tem uma hierarquia, tem trabalho para todos. Ninguém vai ficar perambulando no reino e passando a mão na cabeça de bicho e dormindo em rede, balançando. Não, não. Cada um vai ter sua atividade, é um trabalho, é um funcionamento, gente.
É uma nação que existe lá no céu, vai ser uma nação aqui na terra, um reino na terra, onde Deus vai voltar o que era no Éden. Ele vai fundir céu e terra novamente com a Nova Jerusalém, ali descendo em Apocalipse 21. Ele vai restaurar, ele vai cumprir o que ele começou no Éden. Essa promessa dele, o plano, lembra? Não existe plano B? É o mesmo plano estabelecido desde a fundação do mundo. Então veja que Satanás de novo. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, rodear a terra e passear por ela. De novo. Veja que os anjos, filhos de Deus. Então como eu vou falar aqui naquele momento ali, né, em Gênesis 1:8, está falando dos filhos de Sete. Então esses anjos estavam passeando na terra, eles desceram e coabitaram com as mulheres. Eu estou te mostrando em Jó que eles são, os filhos de Deus são anjos. Aí vamos confirmar o que aconteceu com esses anjos. Qual foi a punição deles por ter feito isso? Ok? Vamos lá. 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4. Olha só, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, Altair, mas isso aí foi os que caiu com Satanás. Ah, é? Mas havendo-os lançado no inferno, no mundo dos mortos, quem estudou, quem viu no canal a questão do mundo dos mortos, sabe que inferno é um plano inferior, mundo inferior. Então, mas havendo-os lançado no inferno, mundo inferior, os entregou às cadeias da escuridão. Então eles estão presos, ficando reservados para o juízo. Espera aí. Mas lembra que a terça parte está solta? Satanás estava rodeando a terra. Então veja, mas essa segunda queda, esse que coadunou, que entraram nas mulheres, como já havia tido uma queda, Deus nessa segunda queda não deixou ninguém solto. A punição foi feita com maior rigor. Presta atenção. Eles estão presos, ficando reservados para o juízo. Porque no dia do juízo, alguns vão ser usados no Apocalipse. Na quinta trombeta vai ser solto anjos do abismo. Vai soltar ali Abaddon, né? Que é Apolion também, vai ser solto no abismo. Vai sair ali, né? Ele é líder de 200 né, anjos. Então ele vai sair, vai ser solto do abismo. Anjos vão ser soltos. Demônios vão ser soltos. São esses anjos aprisionados que vão ser soltos e vão ser usados no juízo. Então veja que eles estão reservados para o juízo, tanto para a condenação, para saírem da prisão, do abismo, direto para o lago de fogo, e uns vão ser usados no propósito, no Apocalipse. E ele fala, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão, a cidade de Sodoma e Gomorra. Veja que ele vai fazer a relação da prostituição, da porneia, de todo o ato sexual ilícito que havia em Sodoma e Gomorra, com esses seres, com esses anjos que coabitaram com as mulheres. Presta atenção. Condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. Então eles colocou a cidade de Sodoma e Gomorra como exemplo para que nunca mais ocorra o que acontecia lá, né? Então veja, ele está falando dessa corrupção também. Aí ele vai relatar. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Aí vamos ver se a gente pula aqui, né? Vamos ver se a gente pula aqui. Vamos adiantar um pouquinho. Vamos mudar de... Peraí, vamos mudar aqui para Judas 1:6, que aí fica mais fácil, para a gente não perder muito tempo. Para não ler o capítulo de Pedro todo, Judas ele já confirma o que a gente já leu lá, quer ver? Vai ficar melhor para você compreender. Vamos lá. E aos anjos que não guardaram o seu principado, aqueles lá, né? Mas deixaram a sua própria habitação, o seu corpo, seu tabernáculo espiritual, a sua casa, o reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Lembra lá? Lembra de 2 de Pedro 2:4? Olha lá. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão,
ficando reservado para o juízo. Lembra que nós lemos? Então tá aqui, ó. Esses anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria casa, habitação, corpo, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Estão guardados em prisões para o dia do juízo. Assim como Sodoma lá, lembra que citou Sodoma e Gomorra? Agora aqui em Judas vai ser melhor essa ligação. Que ele vai ligar esses anjos com a corrupção sexual com o que Sodoma e Gomorra exerciam na época. Veja, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles quem? Anjos, e ido após outra carne, anjos, ó, outra habitação, anjo, foram postas para exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Então agora está para exemplo. A primeira estava solta, Deus vai usar no juízo. Os que estão soltos, Satanás está manietado, mas estes não. Estes que caíram na segunda queda, se coabitando com as mulheres, estão postos para exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Já era, eles vão ser lançados direto. Contudo, também estes anjos, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a sua dominação, rejeitaram a sua autoridade, desobedeceram e vituperaram as autoridades, desobedeceram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele cita o exemplo de Miguel, que é obediente. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra o Satanás, contra que estava disputando com o diabo. Mas disse, o Senhor te repreenda. Então, Miguel, em obediência, não quis dizer, eu sou o cara, eu te repreendi, eu sou mais forte do que você. Não, Miguel disse, o Senhor te repreenda. Entendendo e colocando como submisso ao Senhor. Mesmo impondo sobre Satanás, ele não se colocou ele mesmo como vitorioso, mas o próprio Deus. Então ele citou a obediência de Miguel, do anjo Miguel, com a desobediência desses anjos, que misturaram com as mulheres, se prostituíram, assim como Sodoma e Gomorra. Estes, porém, dizem mal o que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então eles foram comparados como animais. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, se tornaram malditos, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, que se contaminaram com as mulheres. Lembra o que Balaão fez? Levou Israel a se contaminar com mulher. Então os anjos se contaminaram com mulher. E pereceram nas contradições de Corá. Está comparando a figura deles com o que aconteceu com o povo. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas no mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, anjos errantes sem rumo, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, estão reservado o juízo final, a condenação. Apocalipse 9:14. Apocalipse 9:14-15. O qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Então veja que desses anjos todos que estão presos, Deus vai usar 4 deles, que são os comandantes. E cada um é comandante de 50 milhões. Então são 200 milhões de anjos. Mal. Vai ser solto só os 4 comandantes lá. Vamos lá, então só fui para mostrar para vocês que esses anjos estão guardados para o juízo. Então nós vimos no céu a escolha, o livre-arbítrio. Deus criou ele perfeito. Lembra que nós lemos Gênesis 2:15 e 17? Vamos lá. Gênesis 2:15 a 17. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que a comparação do que aconteceu no céu. Lúcifer, ele teve, Satanás, ele teve a opção de escolher entre Deus e ficar em obediência a Deus. Mas não, ele se colocou em oposição. E a partir dele, os outros anjos tiveram a escolha entre Deus e Satanás. Assim como Adão e Eva, entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, Satanás também teve a escolha. Então, já no céu, na queda, houve, e nós verificamos a questão do livre-arbítrio, e que Deus cria perfeita a pessoa que se corrompe. Gênesis 3, 1:12. Gênesis 3, 2. Aí aqui nos mostra a queda, né? Gênesis 3, 2, nós não vamos ler tudo não. Mostra a queda, a inimizade, o problema que aconteceu, a terra sendo amaldiçoada. E nós vamos ler esse texto todinho quando nós falarmos da queda do homem, quando nós falarmos então da questão da corrupção da humanidade, onde o reino então foi entregue na mão de Satanás. Então deixa para a gente ler ele no próximo estudo, ok? Mas Deus, então, diante dessa queda, diante desse problema, a humanidade então é expulsa do jardim e prossegue até o assassinato de Abel. Mesmo assim, Deus continua dando a escolha para o homem, mesmo depois de expulso do Éden. Veja o que aconteceu com Caim. Caim, quando Deus não recebeu ali a oferta dele, né? Recebeu a de Abel e não recebeu a dele, ele se irou, ele caiu o semblante, e Deus, antes dele matar Abel, fala para ele, né? O Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, porque tu ficou triste, porque tu está emburrado, porque tu está de mimimi. Se bem fizeres, se fizer bem feito, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então veja, se você está fazendo coisa para Deus, obedecendo ou não obedecendo, fazendo bem feito ou mal feito, cuidado. Porque se você fizer bem, Deus vai te aceitar. Ele está falando, não vai haver aceitação para ti? Lógico que vai. Mas se você não fizer bem feito, ou não fizer o que tem de fazer, com certeza o pecado vai bater na tua porta. Com certeza vai bater na tua porta. E ele vai ser para ti um desejo, mas o que vai acontecer? Sobre ele nós temos que dominar. Sobre ele nós temos que vencer. Deus está dando a dica da graça aqui. Né? Deus mostrando que através do arrependimento, através do domínio da carne, nós já chegamos a ele novamente. Mesmo que nós caiamos, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente tropece, mas se chegarmos a este ponto, nós temos que enfrentar esse desejo que será posto diante de nós, né, que estará à nossa porta, que é o pecado. Nós temos que dominar e vencer para permanecermos. Assim como os anjos que não deram ouvido à pregação de Satanás, assim como os anjos que resolveram tomar a parte de Deus, continuaram no céu. Com certeza deve ter algum anjo que se arrependeu e naquele momento, na hora da expulsão, na hora da decisão, algum anjo pode ter se arrependido, mas Deus deixou a escolha. Mas depois que Deus instituiu o juízo, eles não tiveram mais escolha. Porque depois do juízo a porta fecha. Deus deixou o tempo. E não deve ter sido pouquinho tempo. A corrupção foi grande. Deuteronômio 30, 19, 20, para a gente fechar essa segunda parte. Deuteronômio 30, 20, 19 e 20, né? Vamos ler o primeiro aqui, né? Achei interessante aqui. E será que, sobrevindo de todas essas coisas, ou seja, a bênção ou a maldição que tenho proposto diante de ti, que tenho colocado diante de ti, tanto a bênção como a maldição, e te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus,
e deres ouvidos à sua voz, a voz de Deus, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. No caso aqui, o povo voltaria do cativeiro, se arrependesse. Qual é o nosso cativeiro? Nós estamos no mundo, nós estamos no deserto, onde o príncipe desse mundo, né? Assim como lá no Egito era representado por Faraó, hoje é Satanás. Mas nós vamos ser libertos desse cativeiro na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que permanecer firme, justamente, para ser liberto desse cativeiro. E aí Deus está falando, se nós escolhermos entre bênção e maldição, se escolhermos a bênção, com certeza, Deus fará voltar do cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Todos vão se juntar novamente. Aí se você for para o 19 e 20 e ver, aí os céus eu te tomo hoje, os céus e a terra, duas testemunhas, tomo hoje. Lembra de Deuteronômio 17? É necessário 2 ou 3 testemunhas? Então aqui, Deus pegou o céu e a terra como testemunha, né? Que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então eu coloco diante de ti a vida e a morte para você escolher, a bênção ou a maldição. Aí ele te dá uma dica porque ele é um pai amoroso e bom, muito bom, benigno, bondoso. Aí ele fala, escolhe, meu filho, pois a vida para que vivas, tu e a tua semente, ou seja, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a tua longura de teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que Ele lhes havia de dar. Então veja, Deus está propondo a escolha. Então vemos que a queda de Satanás nos mostra que Deus é justo, juiz. O que aconteceu lá de justiça e juízo vai acontecer aqui. Lá para nós hoje é uma figura de que aconteceu e de que Deus vai realizar o juízo dele. Vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E que tudo isso seja para exemplo nosso. Eu vou até ler para a gente fechar. 1 Coríntios 10, 11 novamente, que eu li lá no estudo de número 1. Porque fica interessante, porque é para nosso exemplo. 1 Coríntios 10, 11. Veja, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, como sombras, e estão escritas nessa profecia, neste livro, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, ou seja, os últimos dias. Então veja, para aviso nosso. Hebreus 15 diz que o que antes foi escrito para o nosso ensino. Então nós temos que ficar esperto. Se Deus fez isso com os anjos, executou o juízo no céu, e está programado um juízo na terra. Então, meu irmão, se apegue. Entre em vigilância, oração, busca crescimento na palavra e fique firme, permaneça de pé, para nós então herdarmos a terra e reinarmos com Cristo. Amém? Glória a Deus. Aguarde o próximo estudo que nós vamos dar continuidade. Vamos falar da semana da criação e vamos falar da queda da humanidade através ali de Adão e Eva. Então não perca, irmão. Se você gostou, dá um like, dá um joinha e compartilha o vídeo. Fica na paz de Cristo. Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém?